Bom dia! Bom dia, pessoal! Depressão ou euforia? Cada hora de um jeito. Quase 10 milhões de brasileiros convivem com o transtorno bipolar. O cérebro dessas pessoas produz substâncias inflamatórias que diminuem em 10 anos a expectativa de vida. Pessoas com transtorno bipolar têm mais obesidade, têm mais infarto do miocárdio, têm mais alterações de pressão arterial. Qual a diferença entre transtorno bipolar e depressão? E as variações de humor causadas pela TPM? Eu achava que talvez eu fosse uma adolescente rebelde, assim, sabe? Brigava com todo mundo, eu arranjava briga no colégio. E eu achava que era normal. Não é normal, não! E tem tratamento. Você arrumando a sua TPM, você consegue arrumar todos os outros aspectos da sua vida. Uma pessoa tão calma, tão equilibrada que eu não percebo. Cheguei até aqui agora. Para perceber os sintomas, para ajudar no diagnóstico, 2 psiquiatras participam hoje com a gente do programa. O Dr. Daniel Barros, nosso consultor, e também o Dr. Diego Tavares. Você tem dúvidas? Quer participar do programa conosco? Liga pra gente, 4002-2884, ou então usa a nossa hashtag Você no Bem-Estar. A gente acabou de falar, né? 10 milhões de brasileiros convivem com o transtorno bipolar, com essas variações de humor, que também afetam o corpo inteiro. É o que Marcelo Lages... Ai, poxa. Poxa, eu mandei de leve, Mari. Marcelo Lages vai mostrar pra gente agora. Apesar do transtorno bipolar ser uma disfunção do funcionamento cerebral, os danos são sentidos em todo o corpo e quem tem a doença sofre com inflamações no organismo. O sistema nervoso do cérebro está controlando todo o nosso sistema endocrinológico e imune. E ele dispara mais substâncias inflamatórias que vão predispor a essas doenças. Os processos inflamatórios ficam mais intensos quando a pessoa não está em equilíbrio. Os períodos de atividade inflamatória acontecem principalmente durante as crises, sejam elas fases de depressão ou euforia. O que é bem importante notar que quando a gente fala em inflamação, não é igual a do joelho aguda, que está saindo pus, ou da pneumonia. É algo sutil. E isso vai dando uma lesão muito pequena ao longo de muito tempo. Mas ao longo do tempo, predispõe a essas doenças. As pessoas com transtorno bipolar têm mais obesidade, têm mais infarto do miocárdio, têm mais alterações de pressão arterial. Sofrimento para o corpo e obstáculos para o cérebro. O transtorno causa dificuldades de aprendizado e a pessoa apresenta problemas com a memória. Nós temos uma alteração principalmente na velocidade do pensamento, que nos períodos de hipomania e de mania fica mais acelerado. Em bipolares que não procuram o tratamento, há também um envelhecimento precoce. Na idade em volta de 45 anos, as alterações inflamatórias são as mesmas que os indivíduos controles normais só apresentam com 60 anos. Então, eles têm como se fosse uma antecipação, um envelhecimento precoce no seu sistema imune. O tratamento começa com um bom diagnóstico. A gente entende atualmente que não se deve usar antidepressivos somente em casos muito especiais. Então, a gente usa medicações que a gente chama de estabilizadoras de humor. Algumas vêm dos anticonvulsivantes, que tratam a epilepsia. O lítio é um dos principais. E você também tem drogas que mexem em dopamina que funcionam muito bem. Sem esses cuidados, o tempo também vira um inimigo. Alguém com transtorno bipolar tende a viver 10 anos menos do que a população geral. Precisa fazer rotina, cuidar do ciclo sono-vigília, então horário de sono correto, e evitar substâncias psicoativas, que são álcool, drogas, estimulantes, energéticos, café em excesso, chá preto, tudo isso pode acelerar, pode desestabilizar. Vamos aprender muito hoje sobre esse assunto. Já tem uma pergunta da Suelen, do nosso auditório virtual, querendo saber a diferença entre tristeza e depressão. Doutor Daniel, sempre é bom a gente falar disso. É muito importante, Suelen, porque muitas vezes as pessoas confundem. E aí eu sempre desenho esse gráfico aqui para os pacientes, pego um papel de rascunho lá e faço. Fica meio mal feitinho, mas aqui tá todo bonitinho, que é o seguinte.
o nosso humor varia. Às vezes a gente está mais feliz, às vezes a gente está mais triste. Isso é normal. Tem dia que você está neutro, não está sentindo nada. Isso varia normalmente. Agora, dentro de uma faixa normal. A depressão não é essa tristeza que às vezes vem, às vezes até dura bastante a tristeza, se acontecer alguma coisa ruim. A depressão é quando essa tristeza passa do normal. Ela afunda e aí a pessoa não consegue, não está só triste por um motivo. Ela está triste porque o trabalho está ruim, mas com o filho está ruim, com a esposa está ruim, está tudo ruim. Ela está se sentindo triste em todos os ambientes, em todos os lugares. Aí já a gente não está falando de uma tristeza normal, a gente está falando de depressão, mas a tristeza que vem e que passa sozinha, isso é normal, faz parte da vida, né? E a diferença entre depressão e bipolaridade? Essa é outra coisa importante, porque muitas vezes as pessoas acham assim, Daniel, mas tem hora que eu tô feliz, tem hora que eu tô triste, tem hora que eu tô feliz, tem hora que eu tô triste. Eu falo assim, isso é a vida. A vida é assim, isso não é o transtorno bipolar. No transtorno bipolar é a mesma coisa. A tristeza passa do normal, então a pessoa fica deprimida, com aquela tristeza que pega tudo, que nada tem sentido, mas o humor também pode oscilar para cima, além do normal. Então a pessoa fica eufórica, ela gasta mais dinheiro do que ela tem, ela não dorme à noite, ela fica mandando mensagem para a família no meio da madrugada, ela perde o controle. Mas, Daniel, não é bom ficar feliz? Ficar feliz é bom, mas se você passa dessa linha, você perde o seu controle. E aí, perder o controle pode te trazer muito prejuízo e muitas consequências negativas. Doutor Diego, a gente vai ver que essa doença, o diagnóstico pode demorar até 15 anos. Olha só que complicado. E tem 2 tipos, né, da doença, né? Vamos ver aqui esses 2 tipos para a gente entender melhor o transtorno bipolar nessa fase eufórica. O que acontece no organismo? Então, a gente tem que lembrar que tanto depressão quanto transtorno bipolar são doenças da energia mental. O quanto o cérebro está mais ligado ou mais desligado em todas as suas funções. Então, não só é uma doença do humor, como também da atividade, dos impulsos e do pensamento. Então a gente vê aqui que na fase eufórica, o cérebro dessas pessoas se desregula para liberar mais neurotransmissores, que são substâncias químicas, que aceleram o sistema nervoso, que ativam o sistema nervoso. Então o cérebro fica mais ligado como um todo, e a dopamina e o glutamato são essas substâncias. Tem drogas que também aumentam a produção dessas substâncias, mas aí a gente diz que o indivíduo entrou numa euforia, mas induzida pela substância química, que fez mais ou menos o mesmo que a pessoa que tem transtorno bipolar, mas que se desregula sozinha pela doença. Isso aí numa fase. Agora a gente também tem uma outra fase que tem outros sintomas também, né? Isso. Na fase depressiva é como se o cérebro parasse de produzir adequadamente todas essas substâncias excitatórias. Então o sistema nervoso vai ficar mais desligado como um todo. Então é mais comum na depressão o humor reduzir, mas a energia reduzir, o cansaço vir, o pensamento ficar mais lento e a pessoa ficar com menos vontade, com mais dificuldade de agir no seu dia a dia. Doutor Daniel, isso tudo a gente vê lá no nosso cérebro, essas substâncias, os neurotransmissores, mas além desses sintomas que o doutor Diego falou, a gente tem outros aqui nessa fase eufórica, né? Exato. Na fase eufórica, a pessoa não fica necessariamente só feliz. Ela fica, às vezes, tagarela. Ela fala mais do que ela costuma falar. Ela fica briguenta. Às vezes, com uma certa arrogância. Você fala, mas ele nunca foi arrogante, agora tá todo cheio da razão, etc. Fica, às vezes, disfórico, não fica eufórico. Fica irritado, fica briguento. Isso pode ser sinal de a pessoa estar agitada, tá muito acelerada, como o Diego falou. E aí tem essa variação do pêndulo aqui. Aí ela vem para a fase depressiva, que não é, né, a tristeza normal. É do transtorno bipolar na depressão, ela pode ser o transtorno bipolar tipo 1, que a pessoa alterna, sim, fases de euforia, aí onde você tá, fica super agitada e depois fica deprimida, aqui onde eu tô. E no transtorno bipolar tipo 2, ela para no meio do caminho, assim, ela não chega a ficar tão agitada, ela fica acelerada, mas ela não fica assim totalmente fora de controle e depois fica deprimida. E aí depressão é aquilo que a gente já falou muitas vezes, né? Tristeza, desânimo, falta de energia, falta de vontade. Tá, a gente tem uma pergunta aqui, doutor Diego, vamos ver quem está falando conosco. Angústia e nervosismo são sinais de depressão? Mandou pela hashtag Você no Bem-Estar. Está dentro do que os dois estão falando ali? Nesse pêndulo, está contemplado aí no pêndulo? A gente, no período da depressão, a pessoa pode ficar com humor deprimido, que é um humor de tristeza, melancolia, chora fácil, ficar emotiva. Ela pode ficar com humor
humor mais apático, que é aquela pessoa que fica neutra, indiferente, nem coisas positivas, nem coisas negativas influenciam a pessoa, ou ela pode ter a irritabilidade, que é uma tendência maior de ficar ranzinza, chata, reclamona, insatisfeita, um certo pessimismo associado a isso. Não é, só lembrando que não é o ranzinza normal, né? Porque tem gente que é ranzinza e fala, minha cunhada, então você tá falando da minha cunhada. Não, tá falando de alguém que perdeu o controle do humor e não consegue reagir, ser diferente. Que mudou também. Que mudou, ela não era assim e ela se torna desse jeito. Agora, doutor Daniel, vamos vir para cá para a gente ver um pouquinho internamente também o funcionamento do cérebro. Primeiro a gente vai mostrar aqui um cérebro com funcionamento normal, né? Para a gente entender aquela questão de todos os neurotransmissores. A Ivone tá me falando alguma coisa aqui. Fala, Ivone. Ah, então tá bom. Então a gente vai falar depois disso, nesse momento, a gente vai falar de TPM. No próximo bloco a gente vai entender se alguns sintomas da TPM podem ter a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. Como é que a gente faz para diferenciar? A gente volta já já. Aí, de repente, do nada, vem aquela pergunta. Quem disse que tá tudo bem? Tá tudo errado. Você quer chorar, gritar, explodir. Você que é mulher costuma se sentir assim? Saúde, estamos de volta, estamos falando aí de variação de humor, estamos falando de pessoas que são bipolares e agora a gente tem uma pergunta para dar sequência à conversa, a Kari Vieira. Olha, meu humor muda muito na TPM, fico indiferente com quem amo muito, isso é normal? O fato é que não tem como escapar da TPM, né? Acontece todo mês e será que tem remédio? Será que tem cura? Será que tem como minimizar tudo isso? Michele Mimix Loreto foi investigar e tem as respostas nessa reportagem que a gente vai ver agora. Você acorda e tá tudo bem. Vai trabalhar, encontrar os amigos, tá se sentindo super disposta. Aí, de repente, do nada, vem aquela pergunta. Quem disse que tá tudo bem? Tá tudo errado. Você quer chorar, gritar, explodir. Você que é mulher costuma se sentir assim? Uma vez por mês? Isso pode ser tensão pré-menstrual. 40% das mulheres têm. Só que muitas demoram para entender que isso é só uma TPM. Eu achava que talvez eu fosse uma adolescente rebelde, assim, sabe? Brigava com todo mundo, eu arranjava briga no colégio. E eu achava que era normal. Não era, Carol. A Juliana que o diga, viu? Era o alvo da amiga na adolescência. Já aconteceu da gente brigar e, sei lá, na TPM também de brigar, né? Brigar. De tapa? Não, tapa. Ah, tá. De quebrar fichário na cabeça da coleguinha. Praticamente um tapa, né? Vamos dizer assim. Um tapa. Desculpa. Tá desculpada, Hoje em dia tá não quero tudo mais bem. Essa variação de humor tem explicação. Assim que a mulher acaba de menstruar, vem a produção de estrógeno. No 14º dia, ele atinge o máximo e aí começa a cair. Então, aumenta agora a produção de progesterona. O estrógeno e a progesterona chegam a quase zero durante a menstruação. Ou seja, é um sobe e desce de hormônios. Então, ela pode se queixar de aumento do volume mamário com dor nas mamas, dor de cabeça, retenção de líquido, inclusive com ganho de peso significativo. Quem vê a Amanda assim calma, conversando, não imagina que uma dessas alterações de humor na TPM fez ela terminar um namoro. Já terminei. É incontrolável, é uma coisa assim que vem de dentro, você sabe, você quer tentar controlar e não vem. E o jeito que a Amanda arrumou para controlar esses sintomas da TPM foi a meditação. Você arrumando a sua TPM, você consegue arrumar todos os outros aspectos da sua vida. Porque você vai se conhecendo, vai controlando e vai se ajudando, assim. Meditar, se autoconhecer, também foi a salvação da Carol. Tanto que quem convive com ela hoje em dia nem percebe a TPM. É uma pessoa tão calma, tão equilibrada que eu não percebo isso. Não observei nenhuma alteração de TPM nela, por enquanto, assim. Eventualmente, isso pode não ser suficiente. E nós passamos para uma segunda etapa, que seria a etapa de tentar controlar o ciclo hormonal nas mulheres que estiverem muito afetadas, como, por exemplo, o uso de anticoncepcionais, isso é bastante indicado, em casos mais graves.
além do uso de algumas medicações do ponto de vista psiquiátrico. Talvez se eu não tivesse controlado, se eu ainda estivesse jogando fichário na cabeça dos outros, acho que eu não ia estar aqui agora. Tá ótimo. É sempre bom lembrar que, por mais intensos que sejam os sintomas da TPM, eles devem acontecer só na TPM, né? Se acontecer ao longo do mês, procure um médico, converse com um especialista. Agora, doutor Daniel, a gente vive aqui, tá falando hoje aqui de depressão, tá falando de transtorno bipolar, tá falando de TPM, dessas variações de humor. O que é o humor? O humor, ele é o pano de fundo emocional, assim. O pano de fundo, ele é a nossa disposição. Sabe, tem dia que você tá com mais emoções positivas, tem dia que você tá com mais emoções negativas. Se acontece uma coisa ruim, você tem que ficar triste, é normal. O humor é essa tendência que a gente tem, a nossa média, né? De reagir mais às coisas positivas ou mais às coisas negativas. Na depressão a gente sempre fala, não é só que a pessoa fica mais triste, não é que aumentam as emoções negativas. Aumentam as negativas e diminuem as positivas. Então o humor é isso, é essa nossa tendência a reagir bem às coisas boas e mal às coisas más. A gente vai falar sobre tratamentos da TPM. Eu acho que os homens têm um papel muito importante, principalmente os companheiros, na compreensão desse momento, né? De entender o que pra gente é difícil de compreender. A gente precisa ter compaixão nesse momento, mas existem os tratamentos médicos, clínicos desse período difícil, né? Claro, claro. Sobretudo quando os sintomas são muito intensos, né? Quando a pessoa tem aquela sensação de que ela perde o controle. E uma coisa que a gente já falou aqui também no bem-estar, quando a pessoa termina a fase de TPM e ela continua ruim. E a gente pode falar do transtorno disfórico pré-menstrual. E ela precisa de um tratamento crônico. Vale sempre aquela dica que eu já repeti muitas vezes aqui. Na dúvida, é melhor procurar um médico e não ser nada do que ser alguma coisa e não ter procurado, né? Então, na dúvida, procura. Agora, e com relação à questão do problema da bipolaridade? Remédios, doutor? A gente tem até uma pergunta, não tem? Sobre esse assunto? Vamos dar uma olhada no Fred. Olha lá, o tratamento da bipolaridade é para sempre? Olha, o transtorno bipolar, ele é uma doença crônica, principalmente no tipo 1, onde é um quadro em que, se o indivíduo, após ter tido um episódio de mania, que é a euforia, ele vai ter um risco de ter outros episódios de humor, ou depressão ou mania, em quase 100%, 98%, 99%. Então, é uma desregulação como se fosse uma arritmia do coração. Como subiu muito lá para cima, o cérebro perdeu a capacidade de se regular, ele vai ficar cronicamente subindo e descendo. E aí tem que tomar remédio. E precisa tomar o remédio. A gente está vendo os remédios aí. Não são remédios tarja preta, né? Nenhum deles, né? Eles precisam de orientação médica, mas não são esses remédios controlados com um maior controle, aqueles da receita azul. Não né? tem potencial de abuso, né? Às vezes a pessoa fala, mas vai que eu sou bipolar, eu vou lá e vai dar aqueles remédios que viciam. Não vicia. O estabilizador do humor, os antipsicóticos, né? Os anticonvulsivantes, que são os remédios que a gente usa para estabilizar, para reforçar aquelas linhas que a gente desenhou no quadro, né? Aquela linha, manter o humor dentro da linha normal, eles não causam dependência, por isso que eles não são tarja preta. E às vezes você pode precisar também dar um pouquinho de antidepressivo. Com cuidado, devagar, né, Diego? Às vezes você pode passar do ponto, mas na depressão, enquanto você sempre dá antidepressivo, no transtorno bipolar, às vezes pode ser necessário. A Núbia quer fazer uma pergunta pra gente agora, vamos ver a pergunta dela, olha lá. Como identificar a depressão? Ótimo, Núbia. Vamos lá, doutor Daniel, então, pra gente fazer aquela arte que a gente ia fazer no primeiro bloco. Agora, porque primeiro a gente vai mostrar o funcionamento de um cérebro normal aqui, com o que a gente tem normalmente no cérebro, os neurotransmissores que funcionam numa boa. Lembrar que aqui é um neurônio e outro, né? Os neurônios não se encostam, eles mandam os seus sinais e aqui com alguns alguns neurotransmissores aqui ilustrados. Que são antidepressivos naturais, né? A dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Então, tem uma taxa normal de transmissão dessas mensagens. Na depressão, isso diminui. Vamos ver a outra tela, então, na depressão agora. Outros neurotransmissores entram em jogo, como a acetilcolina, e você vai diminuir a taxa de transmissão da dopamina, da noradrenalina e da serotonina. Diminuiu tanto que apagou o telão. Depressão profunda, doutor Daniel. Essa foi grave. Essa foi grave. Mas, de qualquer forma, os antidepressivos, os medicamentos, o que eles vão fazer? Eles aumentam a taxa dessa transmissão. Os neurotransmissores que ficavam diminuídos, eles vão ser aumentados novamente, vão
ser regulados novamente. E a Núbia perguntou como identificar, é quando aquela tristeza, o desânimo, tudo que é ruim, tristeza, desânimo, angústia, sai do controle e não passa mais. Né? Não é ter de vez em quando e não é ter leve, é quando é grave e não passa. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma dúvida? Vamos ver. Pamela, troco de humor com facilidade. Isso é um sinal de bipolaridade, doutor? Não, é muito importante para fazer o diagnóstico, tanto de depressão quanto de transtorno bipolar, a gente saber como a pessoa é na maior parte da vida dela, que a gente chama de temperamento, a gente chama de como é o humor de base da pessoa. E às vezes tem pessoas que têm um humor de base flutuante, né? Um humor de base que sobe e desce muito fácil com as coisas do meio. De lua, aquela que a gente chama assim, né? Isso. Eu sou de lua. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, nós precisamos ver uma mudança em relação ao padrão de base, para baixo ou para cima, independentemente da magnitude e, de forma geral, normalmente essa mudança ela é persistente, não é de um dia, 2, 3. A pessoa fala, eu estou diferente do meu habitual. Como ela sentiria assim, olha, minha visão está diferente, eu não estou enxergando bem. Nos transtornos de humor, a gente também identifica quando a pessoa vê que não está com a energia, a velocidade do pensamento, os impulsos e o humor do mesmo jeito. Vamos com calma, a gente já falou, o diagnóstico é demorado, demora até 12 anos para um diagnóstico assertivo sobre essa doença. Então vamos com calma, né? Gente, daqui a pouco no próximo bloco, notícia fresca, notícia quente que chega lá da fronteira. No projeto Bem Verão, um dos participantes vai ter que sair, vai abandonar o projeto. O que será que aconteceu? Mas por que ela vai ter que sair? O que aconteceu? Meu Deus, ela estava indo tão bem, vai abandonar o projeto Bem Verão. A gente vai saber daqui a pouco, depois do intervalo. G1 em 1 minuto agora. Olá pessoal, vamos começar com a prévia da inflação oficial que perdeu força em agosto. O índice ficou em 0,13%, menor para o mês desde 2010. O resultado foi puxado para baixo principalmente pela queda no preço das passagens aéreas. Esse resultado mais expressivo que você está vendo aí no gráfico é de junho por conta da greve dos caminhoneiros. Falando agora dele, do dólar, que abriu o dia em alta e chegou a ser vendido a R$ 4,07, o maior valor desde fevereiro de 2016. A moeda tem sido bastante influenciada pelo cenário eleitoral e as pesquisas de intenção de voto. Desde o começo do ano, o dólar já avançou mais de 20%. E já que a gente está no assunto eleição, termina hoje o prazo para pedir o voto em trânsito, que é o direito de votar numa outra cidade. Lembrando que isso pode ser pedido para capitais ou cidades que tenham mais de 100 mil habitantes. Os detalhes estão no G1. Mari, Fê. Obrigada, Cauê. Até mais. Bom trabalho aí pra você. Até mais. Tchau. Tchau. Bem verão? Bem verão? O que aconteceu, Anderson Frigo? Uma participante vai ter que sair. Nunca na história do Bem Verão aconteceu isso. Pois é, vamos descobrir. Anderson Frigo, conta tudo agora pra gente. É uma notícia que ninguém esperava. A Rosilene está saindo do Bem Verão. Mas o motivo disso é lindo. A grande novidade é que eu vou ser mamãe. Pela segunda vez. A suspeita surgiu porque a menstruação atrasou e um exame confirmou a gravidez. Eu não tive, assim, sintomas, assim, algum. Tanto é que a gente estava fazendo a questão da alimentação e as atividades físicas e, para mim, tranquilo. É um misto de alegria e também tristeza, porque a Rosilene lutou muito para estar no Bem Verão. Há 4 anos, ela tentava uma vaga. Este ano conseguiu entrar. Só que os participantes têm uma rotina que exige tempo, muito esforço físico e reeducação alimentar para emagrecer. E isso tudo não combina com gravidez. Pode colocar em risco o bebê. Porque a gestação é um momento muito delicado, onde a gente tem um aporte nutricional totalmente diferenciado, onde a alimentação, as calorias, a quantidade de proteínas, de vitaminas é muito diferente. Então tem que ser um acompanhamento direcionado para a gestação. Não vamos nunca numa gestante focar a perda de peso, e sim a prevenção de problemas, procurando um bem-estar dessa criança. Por isso não tem jeito. Para a Rosilene, é hora de parar. Eu dou uma pausa nos meus exercícios e em toda aquela
intensidade que eu estava tendo aí do projeto. Eu consegui viver um pouco do meu sonho, que era participar do projeto, e que eu tô muito feliz por esse momento que eu tô vivendo e que o meu sonho não acabou, só deu uma pausa. Agora, 10 participantes seguem no Bem Verão 2018 em busca de muito mais saúde. Vamos estar juntos na final e quero ver todos com as metas alcançadas. E eu vou estar em um outro momento, vai estar todo mundo magrinho, eu vou levar minha melancia junto. Que delícia, Rosilene. Aproveita esse momento. Parabéns, né? Mas aproveita também para colocar em prática tudo que você aprendeu ao longo do Bem Verão, claro, com menos intensidade, mas cumprindo aí uma alimentação saudável durante a gestação, né? Boa oportunidade. Tem uma dúvida que chegou do nosso auditório virtual, que é da Leia, doutor Daniel. Como identificar a depressão pós-parto? Às vezes é bem difícil, né? Sobretudo porque é comum, Leia, logo depois do parto, nos primeiros dias ali, primeira semana, a mulher fica meio melancólica, tem meio que a gente chama de blues puerperal, né? Fica meio, será que eu vou conseguir? Eu tô meio triste, não sei porquê, o marido não entende, a sogra fala, mas era pra você estar feliz e tal, mas esse blues passa sozinho. A depressão, às vezes ela vem até um pouquinho mais tarde e aí são sintomas clássicos de depressão, né? A tristeza, o desânimo, a angústia, a irritação, a falta de apetite, o sono ruim, tudo alterado. Raiva do bebê pode ser um sinal? Pode, irritação com o bebê, marido, com toda essa mudança. E o mais importante, não vai melhorando, né? A depressão não vai passando sozinha. Aí você tem dúvida, fala assim, puxa, então será que não está passando? É bom procurar um profissional de saúde para que possa te ajudar a fazer o diagnóstico adequado e aí poder tratar, porque não é só porque está amamentando que não vai tratar da depressão. Bom, tem mais uma dúvida, tem mais gente querendo falar conosco. A Michele, ela está dizendo que reposição hormonal pode causar oscilação de humor, doutor? Então, normalmente a progesterona, que é um dos hormônios, inclusive, que tem grandes níveis na gestação, ela tem um risco maior de aumentar a sintomatologia depressiva. Em contrapartida, o estrogênio, que é um outro hormônio, ele normalmente tem efeito antidepressivo. Então, naquela mulher que já tem predisposição, se ela fizer uso de métodos que tenham só progesterona, sim, pode haver um agravamento ou a ocorrência de sintomatologia depressiva. Tem mais uma dúvida, vamos ver agora de quem é. Da Nádia. Transtorno bipolar é hereditário? É ou pode ser? Não é igual cor do olho, cor da pele, quem é que você sabe como é que o pai e a mãe é, você tem a certeza ali de quanto que vai ter no filho. Mas tem uma influência genética, sem dúvida. Mais ou menos que nem câncer, né? Se o pai teve, tem mais filho do risco ter, se o pai e a mãe tiveram, tem mais risco do filho ter. É uma informação. É uma informação, mas tem até estudos com gêmeos que mostram se um gêmeo tem, aumenta muito a chance de outro ter, mas não é certeza. Porque o pai teve ou o filho vai ter. Então o pai não pode ter filho. Não, nada disso, mas tem que ficar de olho, tem que ficar atento. Bom, tem a Simone agora também perguntando se depressão é para sempre ou pode ser apenas uma fase. Eu posso responder essa, porque eu já tive, Simone, já passou. É essa a resposta, doutor? Sim, a maior parte dos períodos de depressão, eles têm cura, eles vão se adequadamente tratados, a pessoa pode tirar o medicamento e ficar bem para o restante da vida, mas muitas vezes os próprios pacientes, eles tiram o medicamento antes da fase adequada para ser retirada. E esta conduta que a pessoa toma acaba fazendo ela ter novos episódios de depressão depois. Agora, só tem uma coisa que é importante, o Diego estava até comentando com a gente, que no transtorno bipolar tipo 1, que a pessoa tem aquela euforia e depois ela tem a depressão, normalmente é isso, é mais claro. No tipo 2, que a pessoa não chega a ficar muito eufórica, ela pode ter várias depressões. A depressão clássica a pessoa teve uma vez, que nem a Mari teve, vai embora e fica bem. Quando a pessoa está tendo muita depressão e não melhora um pouco e volta, pode ficar atento que pode ser o transtorno bipolar tipo 2. Queria deixar um recado, então, muito importante, que hoje a gente está embarcando daqui a pouquinho para a capital do Mato Grosso do Sul. Vamos para Campo Grande amanhã, ter o Bem-Estar Global lá, vai ser muito alegre, a gente vai cantar, vai dançar e vai ter atendimento gratuito para toda a população. Hoje é que dia? Hoje é 23, aí depois dia 24, uma das pessoas que eu mais amo nessa década vai fazer 40 anos de idade, minha irmã querida, eu quero dar um abraço de anos-luz, e não é só eu não, gente, um abraço na Mari, tá liberado, pode vir todo mundo, 40 anos de idade, Mariana, parabéns, a gente te ama muito, Viva Mari!